Olá, muito boa tarde, quarta-feira, meio de semana, já estamos aí na contagem regressiva para o feriadão e eu confesso que eu já estava com saudade de você, de começar a tarde com Falando Nisso, tirando todas as nossas dúvidas e aprendendo cada vez mais. Aqui aprende não só quem faz, mas aprende também quem está aqui trabalhando no programa, aprende todo mundo. E espero a sua ligação ou a sua mensagem de texto para saber e tirar todas as suas dúvidas e opinião sobre o programa de hoje, tá bom? Já eu falo para você o assunto. Mas agora vamos para a nossa mensagem do dia. Hoje a mensagem é de Charles Chaplin. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. E a vida é maravilhosa, se não se tem medo dela. Aproveite o dia de hoje para viver a sua vida. Aí você me pergunta assim, como assim? Tem como não viver a nossa vida? Tem. Tem gente que liga a vida no piloto automático e vai deixando acontecer, sabe? Aí acaba desperdiçando uma tarde de sol ou uma tarde de chuva, essa tarde tão bonita que está hoje. Desperdiça os momentos que poderiam ser o quê? Perfeitos para viver em família, ou também viver trabalhando, que trabalho é bom sim. Muitas vezes também tem o medo dos desafios que a própria vida ela nos propõe. Sendo que esses desafios, eles se tornam o quê? A vida maravilhosa. Pois todo desafio na vida termina com vitória. E ó, ouve bem isso. Se a vitória ainda não chegou para você, é porque ainda não é o fim. Guarda no coração, pensa bastante. E a nossa mensagem de hoje tem tudo a ver com o assunto. E eu fui para as ruas para saber o que o pessoal pensa sobre ele. Confere aí. O assunto de hoje, muita gente tem vergonha de falar que tem, mas todo mundo tem medo. Eu tenho medo de trovão, eu tenho medo de fogos de artifício. E o pessoal, será que tem medo do quê? Você tem algum medo que você não consegue superar? Eu tenho medo de morrer e não poder ver mais meus filhos. Não, mas isso aí vai aparecer, né? Oi, mas pode falar, não tem problema. O único medo que eu tenho é perder a namorada. Mas tem que ter medo mesmo, né? E na sua infância, você lembra de algum medo que você tinha naquela época? Não lembro. Medo de assombração, mula sem cabeça, fantasma. O medo é de perder os pais. Você sabe por que as pessoas sentem medo? Rapaz, é uma pergunta meio difícil de responder, viu? Esse medo acho que já vem da pessoa mesmo, né? Tem muita gente que tem medo, tem outros que não tem. Mas no cômputo geral, todas têm medo, isso que é verdade. Por exemplo, tem medo de alguma coisa, tem. Medo de ficar desempregado, medo de ficar sem dinheiro, medo de morrer. Eu penso assim, é um pouco de falta de fé em Deus, sabe? Se a gente tem muita fé, a gente não tem medo. Então a gente tem mais segurança. Você acha que o medo tem cura? Sim, eu acho que sim. Tem que procurar algum competente nessa área, um psicólogo. Vamos ver se tem outras formas de curar o medo? Isso mesmo, esse é o nosso assunto de hoje. Você tem medo do quê? Sofre com isso? E quem fala com a gente é a psicóloga Daniela Ferou, de nome bonito, que eu já falei para ela. Tudo bem, Daniela? Deixa eu dar um beijinho aqui em você. Seja bem-vinda, vamos conversar bastante sobre medo, né? Aliás, a gente estava conversando sobre medo e ela me deu tantas dicas que, com certeza, se você levar a sério aqui tudo que ela falar, você consegue vencer o seu medo. O que é o medo, Daniela? O medo é uma condição básica para a gente poder viver. A gente precisa do medo para que a espécie permaneça. Então, o medo é meio que instintivo, ele nasce junto com a gente. E esse medo é bom. O medo é ruim quando ele começa a te trazer prejuízos, quando ele começa a incapacitar você para a vida. Sim. Quando você começa a fazer seleções que te impedem de viver. Então tem a parte boa do medo, né? Quero saber mais de você sobre isso, mas agora tem uma ligação ao vivo. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Sandro. Sandro? Isso. Ô Sandro, tudo bem, cara? Tudo bem. Faça a sua pergunta, fique à vontade aí. Eu queria saber, você está falando a respeito sobre o medo. Por exemplo, tem medo de altura, velocidade. Para a gente estar superando esse medo, a gente tem que enfrentar esse risco? Olha só, já vamos porque a gente ia deixar para o grande final. Tem que ir de frente enfrentar mesmo ou não? Tem que enfrentar. O enfrentamento, ele não é você sair fazendo aquilo que te amedronta de uma maneira
descompensada, né? Sem nenhum tipo de manejo disso. Mas se você conseguir ir se aproximando dessa coisa que te dá medo, com cuidado, com cautela, com observação, com certeza você diminui esse medo. Então, se eu tenho medo de altura, vou para um lugar alto para enfrentar, é isso? Começa com uma alturinha de um degrau, depois 2, 3, 4, até chegar numa altura que de fato represente algum risco. Essa observação de que eu preciso enfrentar, o enfrentamento ele não precisa ser uma coisa que cause sofrimento. Tanto que as técnicas de terapia, por exemplo, ligadas à terapia cognitiva, elas passam por uma vertente de aproximação, a gente chama isso de aproximação sucessiva. De pouquinho você vai chegando mais perto daquilo que te dá medo. Então, se você tem algum amigo que tem medo de altura, não vai levar o cara lá na cobertura de um prédio e fazer ele ficar olhando, né? Que aí não vai ser coisa de amigo, não. Tem mais uma ligação ao vivo, alô? Alô? Oi, quem fala? É a Dirlene. Oi, Dilene, tudo bem? Faça a sua pergunta, minha linda. Eu gostaria de falar assim pra ela que uma coisa que eu tenho medo é de morrer pobre e conseguir ficar rica. Morrer pobre. É verdade. Mas acho que não é só você que tem esse medo, não, viu? É muita gente que tem, né? Mas tá falando sério, você tem esse medo mesmo? Não, tô falando sério. Eu gostaria de ter mais um pouco de dinheiro. Entendeu? Tudo e bem. não morrer pobre. Eu também. Mas tem que trabalhar muito para ter dinheiro aqui no nosso país, né? Eu ia falar, muda de país talvez, né? Para conseguir. Mas como que tratar isso? Trabalhando muito? O que que é? Então, eu só conheço um jeito de ganhar dinheiro que é trabalhando. Verdade. Então, assim, eu acho que talvez ela esteja falando de uma insegurança, de um medo de que as adversidades da vida talvez a peguem desprevenida. Então, quais são as estratégias? Trabalhar, guardar, mas sem deixar de viver, né? Eu acho que o dinheiro vai surgindo na medida em que você vai fazendo uma coisa que você gosta, vai vir a recompensa. Com certeza, você tem que trabalhar muito para conseguir, né? Olha só, a gente vai parar de conversar um pouquinho, tá, Dani? Eu quero saber sobre fobia, também se tem diferença do medo, mas agora a gente vai conferir as notícias da redação. A polícia prendeu na manhã de hoje 3 homens suspeitos de participar da briga entre torcidas organizadas, que aconteceu no dia 25 de março, logo após o clássico entre Palmeiras e Corinthians. 2 jovens morreram e um continua internado. Eles foram presos na zona norte de São Paulo e também Carapicuíba. Pois é, né? Vamos ver se agora esse pessoal aí serve para eles pensarem um pouquinho aí depois do jogo, né? E controlarem esse instinto irracional, né? Porque eu acho que isso é uma coisa irracional, né? Futebol é para trazer alegria. Se seu time perde, chora lá no banheiro escondidinho, né? Já que você é machão, né? E fica quieto no seu canto, não briga com os outros não, né? Olha só, atenção, Pedro Mariano, essa é boa, hein? O governo, ele decide aumentar o imposto sobre produtos industrializados, ou IPI, do segmento de bebidas frias, como cervejas e refrigerantes, de acordo com o secretário executivo, Brasil, né? De acordo com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, o que vai ocorrer é uma correção da tabela de preços de bebidas feita anualmente, né? Todo ano, ainda ele tem cara de pau de falar que é feito anualmente, né? Ele podia dar uma disfarçada, né? Mas esse é o país que nós vivemos, né? Podia cobrar imposto também dos políticos, né? Por ser político, eu quero te pagar mais imposto, né? Pois é isso aí. Pedro Mariano, daqui a pouco a gente volta, mas agora eu quero muito beijo. Um abraço a todos os meus familiares, os meus amigos.